Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui na Mais Psicólogos para mais um bate-papo. Sheila, boa noite. Tudo bem? Esperar o pessoal entrar. Boa noite, Lucilene. Bem-vinda. Me falem, por favor, se vocês me escutam bem, se a imagem está boa. Hoje nós teremos um bate-papo bem bacana sobre trabalho. Vera Alice, Gilmara, Tamires, Jane, boa noite. Me contem de onde vocês são. Falaremos de uma compulsão que tem ganhado muita força aí no mercado. Obrigado, Tamires. Muito obrigado. Bom, quero agradecer quem está online e dizer que vai ser um bate-papo bem descontraído. Estou aqui ao vivo na Mais Psicólogos. Eu sou o Felipe Maronese, eu sou psicólogo. Eu trabalho como psicólogo clínico e por 10 anos eu trabalhei na área organizacional, né? Trabalhei como coordenador de recursos humanos e nos últimos anos como psicólogo em algumas empresas e atualmente eu me dedico mais ao consultório mesmo. Ok, Lucilene, obrigado. Rodrigo de Curitiba, Vera Alice de Natal, Feira de Santana, Rio de Janeiro. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo é sobre pessoas workaholic, né? Alguém sabe o que é essa expressão? Qual é o significado disso? Oi, Sheila, estudante de psicologia, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Workaholic, quem já ouviu falar disso? Vamos entender aí se vocês sabem um pouquinho do assunto que nós falaremos hoje. Jane, Rio de Janeiro. Oi, Thiago, boa noite, bem-vindo. Workaholic é uma São Bernardo do Campo, bem-vindo. Então, hoje eu escolhi esse tema, que ele é bastante atual. Na verdade, sempre existiram pessoas workaholic. Só que agora nós conseguimos classificá-las e entender o nível dessa compulsividade, né? O termo workaholic, ele vem de um outro termo, na verdade, esse termo ele é um grande trocadilho que, na verdade, vem do termo alcoholic, né? Que são os alcoólatras, é o termo que a gente usa no exterior, né? O termo americano para dizer sobre o alcoólatra. Então, alcoholic é a pessoa com problema de alcoolismo, compulsão por bebida, e aí mudamos para workaholic, que é essa compulsão por trabalho. Obrigado, Ângelo. Workaholic é o compulsivo por trabalho, o viciado em trabalho. Felipe, existem pessoas viciadas em trabalho? Existem. E eu gostaria que vocês me contassem se vocês conhecem, né? Ou se vocês passam por este processo árduo de trabalhar de forma compulsiva, né? Então, o workaholic não é uma pessoa que tem só uma paixão pelo que faz. Há um trabalho de fato compulsivo, né? A forma que ele se relaciona com o trabalho é de uma forma, deixa eu baixar aqui, de uma forma compulsiva, tá bom? E aí eu vou dar algumas dicas para identificar se você é um profissional workaholic e de forma muito generalizada que você consiga lidar melhor com a tua carreira, tá bom? Então, eu tô olhando os comentários aqui, podem ir comentando. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Rodrigo. O profissional workaholic, né, a pessoa viciada em trabalho, confunde muito esse trabalho árduo com compulsão. Muitas vezes ele acredita que está trabalhando muito, que está trabalhando arduamente, assim, com muita força, garra, mas na verdade ele está agindo de forma compulsiva com o trabalho. Ele está viciado no trabalho, muitas vezes sem perceber. E isso acaba trazendo danos para a vida desta pessoa
que nós falaremos um pouquinho aqui, tá? Então eu vou ensinar um pouco vocês como a gente acaba identificando esse excesso, né? Sabemos que tudo em excesso faz mal, inclusive o trabalho. Com o trabalho não seria diferente, né? A pessoa workaholic, eu vou falar esse termo durante toda a live, para que vocês entendam que o workaholic é essa compulsão pelo trabalho, esse vício pelo trabalho. A pessoa que é workaholic, ela confunde muito esse trabalho compulsivo com o amor pelo que faz. Boa noite, Maria, bem-vinda. Então, por ela amar o que faz e fazer de forma excessiva, ela acaba julgando e interpretando que, na verdade, ela não é viciada em trabalho. Ela ama o que faz e, por amar o que faz, trabalha demais. E, na verdade, existem alguns indícios de que isso pode se tornar uma compulsão. Você pode ser um profissional workaholic e não estar vendo isso, e isso vai trazer danos para a tua vida. Então, compartilhem a live, marquem uns amigos que trabalham, que tem uma carreira aí, que vocês sintam que precisam bater papo em relação ao trabalho compulsivo, ao trabalho excessivo, tá bom? Mesmo amando o que você faz, isso pode te fazer mal. Mesmo amando o que faz, precisa de um limite. É como o amor pelo um parceiro, uma parceira. Ele precisa de limite. No trabalho também é assim. Existem vários fatores que levam uma pessoa a trabalhar compulsivamente. Assim como quem come compulsivamente, assim como quem bebe compulsivamente, essa compulsão acaba trazendo benefícios também, além dos prejuízos. E é por esses benefícios que a pessoa acaba trabalhando tanto. Muitos trabalham compulsivamente pela família, muitos trabalham por ambição, muitos trabalham por amor. A grande questão é encontrar o equilíbrio, né? Além do workaholic, existem alguns outros temas que a gente usa bastante, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Oi, Ítala, seja bem-vinda. Queria entender se alguém já ouviu falar desse termo, workaholic. Fiz essa pergunta, vamos ver se vocês já sabem alguma coisa em relação a isso, né? A pessoa que trabalha compulsivamente, ela acaba sentindo orgulho disso. Ela acaba agindo como se ele fosse um grande super-herói, né? Ele sente orgulho de falar que trabalha muito. Faz bem para ele trabalhar muito, né? Faz bem porque ele não consegue enxergar o quanto é prejudicial, tá? Então nós falaremos, mas Felipe, qual que é o limite? Existe um limite. E eu vou ajudar vocês a enxergar, a olhar um pouco para a carreira de vocês e entender se vocês estão agindo de forma compulsiva com o trabalho, né? Então, ser workaholic não é ser super-herói. Trabalhar 12, 14, 16 horas por dia não significa que o teu trabalho seja superior a quem trabalhe 4, 6 ou 8 horas por dia. Isso não tem a ver. A quantidade que você trabalha não te faz um profissional melhor. Pelo contrário, quanto mais trabalhamos, mais propensos estamos à fadiga, ao cansaço, ao estresse, à insônia, à perda de memória e à perda de controle no próprio trabalho. Quanto mais trabalhamos, mais propícios estamos à falta de produtividade, né? Então, é muito comum quem trabalha uma carga horária menor produzir mais do que quem trabalha uma carga horária maior. Por quê? Pela fadiga, pelo cansaço, tá bom? A Vanessa e a Lucilene contam que nunca tinham ouvido falar desse termo. Sempre existiram trabalhadores compulsivos, né? Isso vem lá de trás, da época da escravidão, que na verdade eles trabalhavam compulsivamente, não é porque eles queriam, eles eram forçados a trabalhar compulsivamente. E atualmente o workaholic, ele trabalha compulsivamente porque ele quer, ele tem um vício com o trabalho, né? Oi, Rodolfo, seja bem-vindo, deu certo aqui, tudo bem? Então, o trabalhador, ele trabalhar compulsivamente não te faz melhor do que quem trabalha menos. Esse é o primeiro mito que nós precisamos quebrar, tá bom? Há muitos sinais de que você está trabalhando compulsivamente,
que você é um profissional workaholic. O primeiro sinal disso é a troca da vida pessoal, a troca da vida familiar pelo trabalho. Há essa troca, né? Então, a prioridade da vida do profissional workaholic é o trabalho, é o vício dele, é a compulsão dele, é onde ele deposita mais energia no trabalho. Então, facilmente ele troca família, vida amorosa, vida pessoal, lazer, hobbies, divertimento, a própria ociosidade, que é importante para o ser humano, ele troca pelo trabalho, né? Então, esse é um primeiro sinal que você pode ser workaholic. O segundo é o profissional que trabalha compulsivamente, ele sempre se sente culpado quando ele tem algum momento de lazer, algum momento de descanso, algum momento de relaxamento, né? Quando ele não está trabalhando, ele está se culpando. Isso, Vanessa, é a compulsão, né? É a compulsão num termo americano que está sendo bastante usado. Mas é uma compulsão. Workaholic é o vício pelo trabalho, é a compulsão pelo trabalho, exatamente isso. Então, ele não consegue relaxar. Vai tirar férias, ele fica com a cabeça no trabalho, fica pensando, poxa, eu passei o final de semana na praia, eu podia ter feito isso, isso e isso. Ele fica olhando e-mail, né? Ele fica checando. Ele não está no trabalho, mas está trabalhando. Não consegue desligar. O workaholic tem muito essa característica. O trabalhador compulsivo tem muito essa característica de não conseguir desligar do trabalho, né? E isso vai trazer uma série de danos, né? O trabalho compulsivo não é uma doença, não é classificado pela Classificação Internacional das Doenças, mas é cientificamente comprovado que 60% das pessoas que são compulsivas pelo trabalho desenvolvem problemas cardíacos, além de problemas psíquicos em relação à ansiedade, estresse, transtorno de pânico, dificuldade de atenção e concentração. Olha, Vanessa, precisamos estudar um pouco esta síndrome para entender se há uma ligação. Mas pode, como eu acabei de dizer, pode associar a outras doenças psíquicas, com certeza. Já respondi. Então, são sinais que você está sendo um profissional workaholic. Esta questão do tempo, né? Então, o tempo que você tem está sempre dedicado ao trabalho. Você tem muita disposição para tudo que envolve, tudo que é relacionado ao trabalho. Sempre que a gente fala de expediente, o profissional que ele é workaholic, que ele é compulsivo, ele trabalha 12, 14, 16 horas. Ele está sempre trabalhando. Pode ser que a pessoa que trabalha das 8 às 18 também seja workaholic? Claro que pode, porque bater o ponto lá, a biometria às 18 horas e ir para casa, não significa que a pessoa vai desligar do trabalho, né? E aí tá com o celular no e-mail, tá com o e-mail no celular pessoal muitas vezes, anda com 2, 3 tipos de aparelho, não consegue desligar, tá sempre pronto aviso, tá sempre trabalhando. Mas não é a pessoa que tem o celular pessoal e profissional e consegue tocar a vida. Chegar em casa, jantar, desligar. Tá sempre ligado, né? Não desliga. A pessoa acaba agindo e vivendo como se ela fosse uma máquina de trabalhar, uma máquina de fazer coisas. Quem se identifica com algum desses sinais, manda um joinha aí para eu saber se a gente está indo pelo caminho certo, né? Então, a pessoa faz expedientes exaustivos, tem uma alimentação absolutamente comprometida. O trabalhador compulsivo, ele não consegue gozar de 1 hora de almoço, 1h30, como são em algumas empresas. Então, ele está comendo, ou ele está almoçando numa reunião de negócios, que na verdade é um almoço / trabalho, né? Você está ali comendo, falando de trabalho. Ou ele está ali se alimentando rapidamente, olhando no celular para responder sobre trabalho. Ele está ali o tempo todo. É uma máquina de trabalhar. O tempo todo trabalhando, não importa o lugar que ele esteja,
né? Pegar um profissional workaholic compulsivo pelo trabalho e colocar num lugar que não tem internet, sinal de ligação, é bastante assustador para quem sofre disso. E aí as pessoas falam, não, mas não existem pessoas tão viciadas ao trabalho. Existem pessoas viciadas sim, elas estão ao nosso lado, né? E aí existe algo bem importante do porquê a pessoa age de forma compulsiva pelo trabalho. O que acontece nos outros aspectos da vida dela para que ela deposite toda essa energia, disposição na carreira, né? Ou o que acontece na carreira para ela entregar tanto de si, tá bom? O quinto ponto que indica, né, o profissional workaholic é justamente essa questão da alimentação, né? Não tem pausas para almoçar, para se alimentar, não faz alimentações adequadas, não faz as 6 refeições diárias ou se alimenta de 3 em 3 horas. É tudo muito desorganizado em relação à vida pessoal, à alimentação. Quando a gente fala de mudanças para um profissional workaholic, isso incomoda muito. Qualquer mudança profissional ou pessoal, ele vai cobrar ainda mais dele, né? O profissional que é viciado por trabalho, ele tem um nível de exigência e cobrança muito grande. Ele se cobra muito. Ele precisa sempre ser um profissional de excelência. Ele precisa sempre se destacar, sempre ser a melhor versão dele. Enquanto isso não acontece, ele continua trabalhando compulsivamente. Ah, e quando ele alcança esse êxito, ele para? Não. Porque se ele alcança, ele quer manter este linear de excelência no trabalho, tá? Então, é um vício que é bastante difícil. Fale para um alcoólatra que ele tem problemas com álcool, que ele é viciado, né? É como um fumante. Não, eu fumo, tal, 4 cigarros por dia, mas paro quando eu quiser. A maioria das pessoas que falam paro quando eu quiser, não param quando quer, né? É como uma pessoa que bebe 7 dias por semana e diz que bebe socialmente, né? Então, é importante olhar para essa característica do workaholic, tá bom? E aí existe uma questão, trabalhar duro e trabalhar excessivamente. A gente costuma dizer, oi Eliude, boa noite, seja bem-vinda, Laís, seja bem-vinda. Galera, me mandem perguntinhas, por favor, sobre o mundo corporativo, sobre o trabalho em excesso, sobre a compulsão pela carreira, porque a gente vai bater papo exclusivamente sobre este assunto hoje. A gente costuma dar o nome de hard work, né? O que significa isso? Trabalho árduo. Árduo no sentido de trabalhe com inteligência. Não seja um workaholic, um compulsivo, um viciado pelo trabalho. Seja um hard work, que é uma pessoa que trabalha arduamente, mas de forma inteligente. Use o tempo ao teu favor, né? Então, precisa-se... Boa noite, Laís. Um beijo, querida. Oi, Ana Paula Oi, Ana Paula Oliver. Bem-vinda. Antônio Carlos, bem-vindo. Então, quando a gente fala do hard work, nós estamos dizendo do profissional que trabalha duro, mas que ele é inteligente no sentido de usar o tempo ao seu favor, né? Ele não trabalha para o tempo trabalha para ele. Existe essa virada de chave. A pessoa que é inteligente emocionalmente no trabalho, ela consegue desligar, né? Ela consegue encerrar o expediente e ter a vida dela pessoal. É claro que nas nossas carreiras haverá momentos que existe uma demanda no trabalho que fora do trabalho a gente vai se preocupar com ela. Mas isso é sazonal, isso acontece de forma esporádica, não é com uma frequência diária, não é o tempo todo. O workaholic, ele é viciado pelo trabalho, ele não consegue desligar do trabalho, ele trabalha onde ele está, ele troca muitas vezes a família, os amigos, o lazer pelo trabalho. Quando ele está relaxando em um feriado, num final de semana, quando ele está de férias, ele se sente mal por estar descansando, né? O workaholic não consegue assumir um papel de ociosidade, que é aquele estar jogado no sofá. Para ele isso é muito desgastante, muito exaustivo,
né? E nós falaremos também um pouco, galera, eu tô olhando todos os comentários para ver se tem alguma dúvida. Nós falaremos também um pouco sobre a diferença de você ser workaholic, compulsivo pelo trabalho, e a diferença de você ter uma carreira estabelecida, né? Como assim, Felipe? Existem muitas pessoas que são bastante desprendidas em relação... Oi, Cris, boa noite, seja bem-vinda. Bruna, boa noite, muito bom vê-las aqui. Existem muitas pessoas que trabalham, gostam do que fazem, mas não são prendidas em relação à carreira, né? No sentido de continuidade. Ela sai de um trabalho que ela desenvolve um trabalho X, ela vai para um que desenvolve o Y e o W e tal, e tudo bem, vida que segue, né? Então, ter uma carreira estabelecida e ser workaholic, compulsivo pelo trabalho, são coisas diferentes, né? Quando você tem uma carreira estabelecida, isso exige um tempo. Obrigado, Bru, querida. Beijo. Beijo na Nicole. Exige um tempo. Você precisa dedicar um tempo para a tua carreira. Você precisa estudar pela tua carreira. Você precisa fazer intercâmbios. Tudo isso. Mas ter uma carreira estabelecida não significa que você precisa agir no mundo profissional de forma compulsiva, né? E quem é workaholic não entende isso. Não enxerga este limite, né? E quando você fala para a pessoa, você é workaholic, você é compulsivo pelo trabalho, a pessoa fala que não, e você começa a mostrar alguns aspectos, ela começa a pensar, e isso assusta muito as pessoas, né? Eu conheço pessoas que trabalham o tempo inteiro, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, né? E é muito difícil. E há pessoas que, oi Maria, bem-vinda, obrigada pelo carinho. Paula, bem-vinda, obrigado pelo carinho. Há pessoas que, em um determinado momento da carreira, elas têm uma ascensão. Vamos supor, um analista de planejamento sênior, numa empresa de grande porte. Ele tem uma promoção de analista sênior para coordenador, então ele já passa a ter esse viés de liderança, de perfil de gestão, um perfil de mais autonomia, de mais poder de decisão. Nessa virada, nessa promoção no trabalho, ele pode desenvolver um comportamento compulsivo. Por quê? Ele está num momento da carreira muito importante. Então a gente costuma dizer o seguinte: não há mal nenhum em você ser workaholic em alguns momentos da tua carreira profissional. Eu, Felipe, costumo dizer que eu sou work lover, né? Que é apaixonado pelo trabalho, mas apaixonado pelo trabalho que consegue ter vida pessoal, afetiva, vida social. Mas há muitas pessoas que em alguns momentos da carreira precisam ser workaholic, precisam agir de forma compulsiva, precisa trabalhar de forma excessiva, né? Mas quando a pessoa entende isso, é diferente. Quando ela tem essa compreensão, quando ela sabe que isso tem um lifetime, quando ela sabe que isso tem um prazo para acabar, é diferente. O problema é a pessoa que passa a vida se relacionando com o trabalho de forma compulsiva, né? A vida amorosa não vai para frente, o casamento começa a sofrer grandes impactos, né? Porque no começo de uma relação, o parceiro e parceira pode até entender este trabalho excessivo, mas com o tempo o filho vai pedir atenção, a esposa, o marido, a família, os amigos, vai se perdendo laços afetivos, vai se perdendo a vida social. Quanto mais o workaholic perde vida social, onde ele vai depositar o tempo que sobra? No trabalho, sempre no trabalho. Então, o nosso papel é pegar na mão dessa pessoa e fazer ele ter vida social, ir em encontro com amigos, festas, e trabalhar junto com ele esse peso que ele sente por trabalhar, por não estar trabalhando. E aí a gente precisa desconstruir isso mesmo, Laís, work lover, amamos o trabalho. Então, Fabiana, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Humberto, bem-vindo. Nós precisamos desconstruir um pouco
esta ideia do trabalho compulsivo. Tudo que é em excesso faz mal. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio. A gente não está aqui para mudar as pessoas, mas estamos aqui para mostrar o quanto isso pode ser prejudicial, né? Muitas pessoas vivem e agem como se fosse uma máquina de fazer, uma máquina de produzir, né? O ser humano, diante de tantas tecnologias... Oi, Joe, bem-vindo! O ser humano, diante de tantas tecnologias, ele tem cada vez mais se informatizado, né? Nós temos cada vez mais recursos para estar no mundo, para lidar com o mundo, para lidar com as coisas. E muitas vezes acabamos nos tratando como tratamos nossos smartphones, né? Nós não permitimos que os nossos smartphones parem de funcionar. Quando o celular chega aos 7, 5%, 1% de bateria, nós ficamos absolutamente desesperados para que aquilo tenha carga. Nós não podemos ficar sem carga no aparelho, né? E é assim que a gente faz com a nossa vida. Nós não podemos parar de produzir. Então, o workaholic, o trabalhador compulsivo, ele age como se ele fosse uma máquina de produzir, uma máquina de fazer coisas. Máquinas não dormem, máquinas desligadas não geram dinheiro, máquinas desligadas não dão sucesso, não produzem. Então nós temos que mudar um pouco esta forma de relacionar conosco mesmo, a forma de lidar com a gente. Isso precisa passar por uma ruptura para que a gente consiga dosar isso, né? Está cheio de profissionais workaholics espalhados pelo mundo corporativos. Em bancos, existem muitos profissionais workaholics. No mundo do call center, no mundo do varejo, no mundo advocatício, no mundo administrativo, no mundo jurídico, em todas as carreiras, né? Médico, né? Quem assistem aquelas séries do Netflix, que eu não vou falar o nome, sabem o quanto aqueles médicos sofrem e o quanto aquilo não é só fictício, o quanto na vida real também tem todo esse sofrimento. Então, marque o coleguinha que é workaholic, marque o amigo que trabalha demais, marque o amigo que não tem tempo, só tem tempo para o trabalho, para ele entender que pode ser que ele esteja agindo com o trabalho de uma forma compulsiva. E quando nós somos workaholic, isso não nos faz um profissional melhor. Pelo contrário, o cara que trabalha 14, 12 horas por dia, muito provavelmente ele vai render menos do que o cara que trabalha 8, 10 horas. Por quê? Porque a frequência te leva à exaustidão. A frequência te leva ao cansaço. A frequência, a quantidade de horas, né, te leva à exaustidão. E aí você vai produzir menos, vai ter fadiga, vai ter insônia, vai ter dificuldade em dormir, vai passar o dia tentando produzir e chega no final do dia, você trabalhou muito e fez muito pouco. Então, trabalhar excessivamente não significa ser mais produtivo, não significa ser um profissional à frente de ninguém. E é difícil entender isso. Vamos ver se temos comentários. Não temos comentários por enquanto. Perguntas, tá tudo bem? Deixa eu atualizar aqui para ver se entrou alguma coisa. Então, para quem chegou agora, workaholic é uma expressão americana que vem é um trocadilho, na verdade, que vem da expressão alcoholic, que é o alcoólatra, né? Aí tira o verbo que liga ao álcool e coloca a questão do trabalho. Workaholic, compulsivo pelo trabalho, viciado pelo trabalho. E aí, né, ter uma carreira estabelecida é diferente de ser um viciado pelo trabalho, tá bom? Ser viciado pelo trabalho é uma compulsão, é um excesso. Assim como o álcool, as drogas, o comer compulsivamente, né? E tudo isso nos traz prejuízos, danos, inclusive na própria carreira. Quem trabalha excessivamente deixa alguns lados da vida vazios, alguns lados sem preencher, alguns lados sem cuidar, né? E aí, esse trabalho excessivo atinge na relação com a nossa família,
no nosso desenvolvimento amoroso, afetivo, na nossa vida social, relação com amigos, relação com a vida acadêmica, com os estudos, né? Por mais que estudar faça bem para a carreira, muitas pessoas workaholics só trabalham. O tempo está absolutamente dedicado ao trabalho, tá bom? A pessoa não tem vida social, não consegue fazer seus hobbies, né? Fazer coisas que faz bem, jogar um futebol, assistir um filme, ir à praia, viajar, tudo isso se torna um sacrifício para quem é compulsivo pelo trabalho. Imagina filhos desta pessoa, esposa, imagina a família que não é como ele, viver com esta pessoa. É delicado. É claro que quem age com o trabalho de forma compulsiva tem motivos. Eu falei de 3 principais motivos. O motivo financeiro, né? Que é pagar contas, é viver. O motivo de amor, se ama tanto o que faz que se perde o controle disso. E o terceiro é a ambição. São esses 3 motivos, né? Quando essas 3 coisas andam juntas, a necessidade com o amor e com a ambição vira uma bomba, né? Eu conheço muitos profissionais que trabalham por necessidade, trabalham por amor e trabalham por ambição. Então, como parar de trabalhar? Não conseguem enxergar o momento de dizer chega, né? O momento de desligar. Não se desliga. Está o tempo todo trabalhando, o tempo todo pensando no trabalho, está sempre ali, com a cabeça no trabalho. Ele pode estar no jantar com a família, ele pode estar num cinema, ele pode estar em algum lugar. Oi, Thaís, bem-vinda, querida. Estou falando um pouco sobre o mundo organizacional, que é a nossa área também, né, Thaís? Então, a pessoa até consegue ter estes momentos, mas sempre com uma culpa, sempre com remorso. Poderia estar trabalhando, poderia ter feito isso, né? Só consegue tocar o domingo depois de checar os e-mails. E pera lá, será que vai valer a pena eu responder o e-mail no domingo? Será que de fato o meu cliente vai estar ali online no domingo também? A Laís conta que ela teve um executivo que é workaholic, que veio ao atendimento procurando trabalhar o relacionamento e no decorrer da terapia descobriu que o relacionamento... Descobriu que o trabalho... Pera aí, Laís, que eu vou carregar teu comentário. Cortou aqui pra mim o comentário da Laís. Workaholic, viciado em trabalho. Você é um profissional workaholic? O Humberto está mandando um comentário. Vamos lá, vamos ver se carregam os comentários. Carregou. A Laís contou assim, que ela tava... A Laís é psicóloga, sexóloga também. Ela atendeu um executivo que é workaholic e que ele veio ao atendimento procurando trabalhar o relacionamento. No decorrer da terapia, ele descobriu que o trabalho excessivo que estava acabando com o casamento, né? E ele não percebia. Imagine a angústia. Exatamente, Laís. O trabalho excessivo, o trabalho compulsivo, ele vai prejudicar os outros universos da nossa vida. A nossa vida não se resume a trabalho, né? Há trabalho, vida amorosa, vida afetiva com os amigos, vida social, família, vida acadêmica, vida espiritual, lazer, saúde e tantos outros mundos, né? Filhos, é um núcleo de coisas. E quando a gente só deposita nossa energia em um, acaba afetando os demais. Galera que está online, curtam a minha página, que é Psicólogo Felipe Maronese. Tá fixado aí na descrição da live. Curtam minha página, por favor, para a gente bater papo sobre isso também e vocês acompanharem meu trabalho. O Humberto diz que o tema é sensacional, mas é importante ressaltar que é importante fazer da vida profissional com amor. Assim não se torna cansativo. Usando o meio termo, indicando trabalho, lazer e família.
O meio termo vai muito além, viu, Humberto? O meio termo ele é muito além de trabalho, família e lazer. Eu acho que são vertentes importantes, mas tem muita coisa envolvida. E de fato, o amor, ele está muito envolvido. Dificilmente você vai encontrar um profissional workaholic que não tem amor pelo que faz. Na maioria das vezes, quem trabalha de forma viciosa, excessiva, ama o que faz. Trabalha muito pelo amor também, né? E é importante encontrar este equilíbrio. E muitas vezes a pessoa não acha importante encontrar o equilíbrio. Então é muito importante você que é familiar, amigo, que convive com essa pessoa, mostrar o quanto ela tem agido de forma compulsiva. Né? O quanto, e se sua vida acabasse hoje, você estaria feliz? Porque muitas vezes a gente fala, ah, não, eu vou trabalhar assim por 10 anos compulsivamente e depois eu sei que vai passar, que é uma fase. Cuidado, nem sempre a nossa expectativa de tempo se realiza. Oi, Beatriz, muito bom tê-la aqui. Agora eu sei que Beatriz você é. Muito bom tê-la aqui, Beatriz. Hoje eu estou falando de workaholic, que são pessoas viciadas com o trabalho, pessoas que se relacionam com o trabalho de forma excessiva, tá bom? Então, aprende uma coisa, você não é uma máquina de fazer, você não é uma máquina de produzir, né? Você até pode, em um determinado momento da tua vida, agir de forma compulsiva com o trabalho, mas desde que você entenda quais são as perdas que isto irá lhe trazer, quais são os danos que trabalhar excessivamente irá lhe trazer. E é absolutamente difícil você lidar com gestores, coordenadores, gerentes, diretores, executivos, pares que são workaholics, que só pensam em trabalho. Porque a pessoa que só pensa em trabalho, ela acha que todo mundo só precisa pensar em trabalho. A pessoa que não tem vida pessoal, só trabalha, ela acredita e pensa que todo mundo deveria só trabalhar. A pessoa que não tem vida pessoal, não tem lazer, acha que pessoas que estão tendo lazer, hobbies e vida social estão perdendo tempo, estão ficando para trás, né? Então você que trabalha demais, que você que tem um relacionamento excessivo com o trabalho, sempre lembre, você que trabalha mais não é melhor do que quem trabalha menos, tá bom? Pelo contrário, profissionais workaholics têm 60% de chance a mais de desenvolverem distúrbios psíquicos relacionados a estresse, transtornos de pânico, crises de ansiedade generalizadas, insônia, dores de cabeça, tensão muscular, eu acho que são as principais. E doenças cardíacas, como eu poderia esquecer, como o infarto, por exemplo. O casamento acaba passando por crises quando um parceiro leva esse ritmo diferente, né? Esse vício pelo trabalho acaba fazendo com que... Oi, Bruno, bem-vindo. Pati, bem-vinda, querida. Esse profissional workaholic, viciado em trabalho, ele acaba agindo de forma compulsiva e não cuidando da própria saúde, né? Olhar para o casamento, para os filhos, para os amigos, para ele é importante, mas numa proporção menorzinha. E aí ele não cuida da saúde, prejudicando sua própria saúde por falta de tempo, tem alimentação irregular, tem sobrecarga que é gerador de estresse, né? Problemas urinários. Gente, tem pessoas que são workaholics que não vão ao banheiro, que seguram a urina, não vão ao banheiro. Ah, eu já fui, nossa, parece que eu fui agora no banheiro. Não parece que ele foi agora no banheiro. Ele foi faz tempo, mas boicota o seu próprio processo fisiológico para ser produtivo, né? Ele, de fato, age como uma máquina de fazer, tá bom? Vamos lá que nós temos alguns comentários para responder. Quem tiver online, por favor, compartilhe a live para a gente alcançar mais pessoas, mais seres humanos. A Thaís Nunes, ela conta que o mundo corporativo é baseado em números, e aí quando o indivíduo está procurando, às vezes, uma fuga, mesmo que inconsciente, em alguma parte da sua vida, ele acaba se unindo ao sistema que muitas organizações insistem em ter, esquecendo da parte humana, e acaba ajudando indivíduos a adquirir estes vícios. A Thaís está dizendo assim, que quando a nossa vida tem lacunas, tem buracos,
minha vida afetiva não vai bem, a minha relação com minha família é muito ruim, o meu casamento deu errado, eu não tenho amigos. Quando nós temos muitos buracos, né? Eu tenho dificuldade de me relacionar. Quando nós temos muitos buracos na vida, a gente acaba depositando nossa energia toda no trabalho e fazendo com que as pessoas que trabalham conosco ajam de forma compulsiva também. Thaís, absolutamente real isso. Nós que trabalhamos muito tempo em RH, você ainda está no RH, né? Continua firme e forte na carreira, sabe que isso é muito atual. Yara Giraldi curtiu minha página. Obrigado, Yara. Quem puder curtir minha página, dá um like lá. A Rosana fala: como lidar com um viciado em trabalho que também quer cobrar de você? E pior, quando esse cobrador é teu chefe. Perfeito, Rosana. Falei disso agora, vou falar porque faz total sentido o teu comentário. Pessoas que são workaholics, pessoas que trabalham compulsivamente, pessoas que são viciadas em trabalho, elas querem que todos sejam como elas. Elas acham que as pessoas que estão lá curtindo férias estão perdendo tempo, estão sendo pessoas de insucesso, pessoas sem sucesso. E os chefes, eles têm uma grande importância em tudo isso. Porque nossos gestores, eles têm uma coisinha na manga que se chama autonomia. E muitas vezes Rosana, eles usam da autonomia para que os subordinados trabalhem de forma excessiva, né? E aí é nosso papel de pontuar o nosso limite, né? Não posso, tenho faculdade, não posso, tenho compromissos pessoais, não vou conseguir, de deixar isto claro, né? Não há problema nenhum você virar para quem é workaholic e dizer que você não irá seguir aquele ritmo, porque primeiro não é o combinado, segundo, quando dá você faz, terceiro, que você tem outro, você vive, né? Você vive. A tua vida não é o trabalho. Você não vive para trabalhar, né? O sentido da tua vida não está ligado ao trabalho. O trabalho é uma das esferas da tua vida. Então essa é a forma de se relacionar. Entender que eu entendo que o teu trabalho de liderança, enfim, de gestão, exige muito tempo de ti, mas eu hoje, na minha posição de coordenador, de analista, de planejador, de controller, enfim, de assistente, de auxiliar, não consigo trabalhar desta forma, porque eu tenho minha vida pessoal, minha vida familiar, eu tenho meus filhos, eu tenho meus estudos, eu tenho minha saúde, eu tenho minha casa, eu tenho outros afazeres que eu não posso trabalhar 24 horas por dia. Rosana, com muito jeito isso dá para ser falado, né? Isso dá para ser falado. Eu trabalhei aí quase 5 anos como coordenador na área de recursos humanos e na minha equipe haviam pessoas que nem sempre podiam ter uma carga mais excessiva, né? E a gente conseguia entender, né? Tem aquele cara que não pode nunca, ele não pode fazer 10 minutos. Ele chega todo dia 20 minutos atrasado, mas quando é para ficar 10 minutos a mais, ele não consegue. Tem esse cara, né, que só olha pro dele, não olha pro do outro. Mas tem também as pessoas que ajudam quando podem, mas que em alguns momentos vão dizer, não posso. E é verdade, Rosana, quanto mais você fica, mais pede-se para ficar. Quanto mais você faz hora extra, o dia que você fala que não pode, meu amigo, não é todo mundo que tem a... Não é todo mundo que tem a compreensão para lidar com isso. Aí a Thaís está falando que entra a questão de trabalhar como usar o não, porque muitos indivíduos acabam... Exatamente. A Thaís falou assim que nós temos que aprender... A Thaís é psicóloga também. A Thaís está dizendo que nós temos que aprender a usar o não para nestes momentos nos posicionarmos, né? Quando a gente entra num trabalho, nós temos essa carga horária definida. É claro que as coisas mudam, não dá para sermos engessados, né? O profissional que nunca consegue ajudar, nunca consegue fazer 1, 2 horas extras a mais, esporadicamente, ele mostra um certo engessamento. É preciso essa flexibilidade em alguns momentos. Oi, Cíntia, boa noite, seja bem-vinda.
mas tudo com moderação. Espero que eu tenha respondido. Vamos seguir. Então, quando nós somos workaholic, essa compulsão pelo trabalho exige tanto do nosso cérebro, porque afinal nós estamos exigindo muito do nosso cérebro em relação àquela mesma atividade. Nós exigimos tanto, 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 que acontece uma fadiga mental, né? Há uma fadiga mental e por isso, boa noite, Regina, bem-vinda. Há uma fadiga mental e por isso a nossa produtividade diminui, né? E aí eu queria perguntar para vocês, por que o trabalho é mais importante para você? Por que o trabalho é mais importante que você? Por que o trabalho é mais importante que você? Porque a tua forma de ser no mundo é como uma máquina que precisa produzir o tempo todo. Por quê? Porque quando você acorda, o e-mail profissional é o primeiro que você checa. Porque quando você acorda, o celular profissional é o primeiro que você checa. Porque o trabalho faz mais sentido na tua vida do que a tua vida, né? São perguntas que um profissional workaholic ele vai ter certa dificuldade em responder. Como melhorar? Como ser diferente? Como agir de forma diferente em relação a isso? Com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, chefes, subordinados, parceiros. Nós precisamos de alguém que olhe para nós e mostre. Olha como você tem agido de forma compulsiva com o seu trabalho, né? Não é dizer, você trabalha demais, é mostrar. Olha o quanto você tem perdido. Quando foi o último check-up que você fez? Quando foi o último filme que você assistiu? Quando foi a última vez que você brincou com teu filho? Quando foi a última vez que você viajou sem pensar em trabalho, né? Quando foi a última vez que você conseguiu passar 6 horas desconectado do mundo? Quando, né? É assim que mostra, mas nós não fazemos isso. Nós saímos por aí só mostrando o lado ruim das pessoas. Nós não fazemos elas se enxergar, tá bom? Obrigado, Rosana. É muito importante que o profissional workaholic, ele procure a psicoterapia, ele procure o psicólogo, porque o psicólogo vai ajudá-lo a compreender por que ele dedica 90% do tempo dele ao trabalho e só deixa um pouquinho para o restante. O que tem nesta vida de tão difícil de olhar que você está absolutamente lançado ao trabalho praticamente sua totalidade? Porque para você existir, você precisa agir com o trabalho de forma excessiva, né? E aí tem uma grande outra questão que é o trabalhador compulsivo, o workaholic, ele se admira. Ele tem orgulho de dizer para as pessoas que ele trabalha de forma compulsiva, né? Ele não vai usar o termo trabalho compulsivamente, né? Mas ele fala, eu trabalho muito, eu só trabalho, não sei o quê. Mas é a vida, né? Não sei o quê. Faz parte, mas estou ganhando bem, estou tendo sucesso e tal. Ok, mas é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Ah, Felipe, mas eu sou workaholic e não quero encontrar um equilíbrio. Eu sou muito feliz sendo workaholic. Ok. Se você não quer mudar, não tem nenhum ser humano na face da Terra que vá te fazer mudar. Mas isso vai te trazer danos a curto ou longo prazo. Acredite, uma hora a conta chega, né? Então, busque terapia, busque psicólogo, busque a psicologia, né? Busque ajuda no meio social, com seus amigos, com tua família, tá bom? E aí existe o work lover, que é o profissional apaixonado pelo trabalho e que consegue conciliar o trabalho com a vida pessoal, os amigos, o lazer, a família, né? Então isso é fantástico. Consegue unir essa paixão pelo trabalho com todo o restante. E é como diz a música: trabalhe duro, divirta-se muito, né? É o trabalhar e o divertir-se, é o conjunto destas coisas. Para a gente conseguir ter essa ideia, eu vou falar mais uma vez aqui os sinais de quem é compulsivo pelo trabalho, tá bom? A pessoa tem uma dificuldade muito grande para lidar com o tempo.
Todo o tempo que ela tá relacionado ao trabalho. A pessoa tem uma agenda absolutamente completa. Ela sai de um compromisso para o outro, que sai do outro para o outro. Falar com essa pessoa é difícil. Fazer uma reunião é difícil. Ela fica sempre presa ao tempo, sempre ligada ao trabalho. A Rosana está contando que o pior é quando esse profissional fica verbalizando que levou o trabalho para casa para dar conta dos seus afazeres e parece que quem está em volta não faz nada. E ela diz, sim, ele parece que sente orgulho disso. Muito interessante, né? A pessoa diz assim, ah lá, eu sou bonzão, eu tenho que levar trabalho para casa, porque aqui as pessoas não dão conta, né? Tipo assim, se eu tenho que levar trabalho para casa é porque vocês não estão dando conta. Se vocês não estão dando conta na carga horária de trabalho de vocês, não é um problema do funcionário, né? Se você tem feito a tua carga horária e dado o teu melhor e não dá conta do trabalho, é um problema da empresa. Ela vai precisar entender, ou ela está pegando uma demanda de trabalho que ela não dá conta, ou ela precisa de mais braços para absorver, né? Enquanto houver 15 pessoas trabalhando por 30, haverá 15 pessoas na empresa. Enquanto houver 15 pessoas trabalhando por 15 e demanda para 30, a empresa vai contratar mais 15, né? Gente, o mundo organizacional é dinheiro. Existem empresas... Oi, Lu, obrigado por acompanhar, espero que você fique bem. Existem muitas empresas humanas que têm feito trabalhos humanizados, que têm departamento de recursos humanos, que realmente entende que o maior recurso é o humano, né? Mas ainda existem as empresas workaholic, né? Compulsivas, que tratam seus colaboradores como máquinas de produzir, máquinas de fazer, tá bom? Galera, esse bate-papo foi bem tranquilo, né? O tema workaholic, ele é pouquíssimo falado, pouquíssimo discutido, mas tem muitos profissionais assim. A live vai ficar gravada. Se você conhecer alguém que age com o trabalho de forma compulsiva, não deixe de encaminhar este vídeo para que você possa ajudar, tá bom? Agradeço a Mais Psicólogos pelo vídeo. Aproveito para contar para vocês que nesta quinta-feira, às 8h30 da noite. 8h30 da noite? Espera aí que eu preciso descobrir isso. Vamos lá. Quinta-feira agora, 8h30 da noite, eu estarei ao vivo. Não. Quinta-feira agora, 9 horas da noite, eu estarei ao vivo na Rádio Exclusiva FM, uma rádio com uma audiência absurda, no programa Papo de Psico com a psicóloga Lucimara Braga. Eu estarei com o hairstyle, né, o cabeleireiro aí super querido no Brasil, São Paulo, que é o Otávio Nepeman. Estarei com o Otávio, com a Lu, no programa Exclusiva FM, falando sobre homoafetividade, sobre a relação com a família das pessoas homoafetivas. Espero que vocês me acompanhem. Um grande abraço para todos vocês. Curtam minha página. Segunda-feira que vem eu estou ao vivo aqui na Mais Psicólogo às 8h30 da noite. Muito obrigado pelo carinho e prestígio. Um abraço a todos. E vamos viver, né? Vamos encontrar este equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, vida familiar e todos os outros universos. Beijo, Paty, beijo, Laís, beijo, Rosana, abraço para todos, beijo, Lu. Boa semana, obrigado por assistir.